Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Estados Unidos atacam instalações nucleares do Irã e Irã lança mísseis contra bases norte-americanas no Catar e no Iraque. Exército israelense recupera corpos de 3 reféns na faixa de Gaza. Varas da Justiça Federal vão passar por inspeções após irregularidades em precatórios. Bienal do Livro recebe 740 mil visitantes e vende quase 8 milhões de exemplares. E ainda, mudança no esporte. Kirsty Covent assume a presidência do Comitê Olímpico Internacional. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Nesse final de semana, o mundo foi surpreendido com uma das maiores operações militares da história da humanidade. Os Estados Unidos lançaram um ataque contra as instalações nucleares do Irã. O presidente Donald Trump fez um pronunciamento dizendo que a operação foi bem sucedida e que todos os militares envolvidos voltaram em segurança para casa. Os Estados Unidos bombardearam 3 instalações nucleares iranianas, um ataque que incluiu uma carga completa de bombas sobre a planta subterrânea de Fordow. Após anunciar a investida na plataforma Truth Social, o presidente americano Donald Trump fez um pronunciamento à nação, no qual afirmou que a operação foi realizada nas unidades nucleares de Fordow, Isfahan e Natanz. Nossa meta era destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e, por fim, a ameaça nuclear representada pelo principal estado patrocinador do terrorismo no mundo. Nesta noite, posso afirmar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas. Trump afirmou que após os bombardeios no Irã, haverá paz. No entanto, ameaçou responder a qualquer retaliação iraniana com força ainda maior do que a demonstrada até agora. Se a paz não vier em breve, iremos atrás de outros alvos, com precisão, rapidez e habilidade. Após o ataque americano ao Irã, Israel elevou seu nível de alerta em todo o território, onde apenas atividades consideradas essenciais estão autorizadas até novo aviso. Um funcionário da Casa Branca, que pediu anonimato, disse que os Estados Unidos avisaram Israel antes dos ataques e que Trump conversou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu após a ofensiva. O premier israelense parabenizou o republicano. Parabéns, presidente Trump. Sua corajosa decisão de atacar as instalações nucleares do Irã com o impressionante e justo poder dos Estados Unidos mudará a história. Israel já fez coisas realmente incríveis, mas nas ações desta noite contra as instalações nucleares iranianas, os Estados Unidos foram verdadeiramente inigualáveis. Fizeram o que nenhum outro país no mundo poderia fazer. Por sua vez, o Irã descartou riscos para a população civil após os bombardeios às suas instalações nucleares. O organismo atômico iraniano condenou os ataques neste domingo e advertiu que as atividades de energia nuclear não serão interrompidas. Especialistas concordam que apenas os Estados Unidos têm capacidade militar para destruir instalações nucleares iranianas localizadas a grande profundidade, como a de Fordow. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, expressou preocupação com os ataques dos Estados Unidos, que classificou como uma escalada perigosa em uma região que já está à beira do abismo. Ele advertiu que não há solução militar possível e afirmou que a única esperança de paz está na diplomacia. E líderes mundiais reagiram a esse ataque pedindo a desescalada da guerra no Oriente Médio. Comoção mundial após o ataque dos Estados Unidos contra várias instalações nucleares iranianas, com o qual Washington se uniu a Israel em sua guerra contra a República Islâmica. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que se trata de uma escalada perigosa em uma região que já está à beira do abismo, e uma ameaça direta à paz e à segurança mundial. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, pediu na rede social X que todas as partes recuem, retornem à mesa de negociações e evitem qualquer escalada.
A Rússia classificou os bombardeios americanos contra seu principal aliado no Oriente Médio como irresponsáveis e declarou que, independentemente do argumento apresentado, eles violam flagrantemente o direito internacional. A China apelou a todas as partes envolvidas no conflito, especialmente a Israel, para um cessar-fogo quanto antes. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pediu ao Irã que retorne à mesa de negociações, alegando que nunca se deve permitir que o país desenvolva uma arma nuclear e que os Estados Unidos tomaram medidas para mitigar essa ameaça. O Paquistão, única potência nuclear muçulmana do mundo e aliado de Washington, defendeu que o Irã tem o direito legítimo de se defender, conforme previsto na Carta das Nações Unidas. Oman, que atua como mediador entre Estados Unidos e Irã nas negociações sobre o programa nuclear iraniano, condenou os ataques, classificando-os como agressão ilegal e pediu uma desescalada imediata. O governo do Iraque também condenou os bombardeios, classificando-os como uma escalada militar que ameaça a segurança e a paz no Oriente Médio e que coloca em grave risco a estabilidade regional. Enquanto isso, o Papa Leão XIV declarou que a humanidade clama e exige paz. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu hoje o chanceler iraniano Abbas Araqchi e condenou o ataque norte-americano. Ele disse ainda que o bombardeio foi sem fundamento e sem justificativa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou os ataques contra o Irã como uma agressão não provocada sem fundamento nem justificativa. Putin, que desde o início das hostilidades se ofereceu para mediar o conflito, recebeu em Moscou o ministro das Relações Exteriores da República Islâmica logo depois dos bombardeios americanos do fim de semana contra instalações nucleares iranianas. Temos relações duradouras, boas e confiáveis com o Irã. Da nossa parte, estamos fazendo esforços para dar ajuda ao povo iraniano. O chefe da diplomacia iraniana agradeceu ao Kremlin por posições firmes e corretas na condenação dos ataques israelenses e americanos. Sempre mantivemos estreitas consultas com nossos amigos da Rússia sobre todas as questões. Sobre o programa nuclear iraniano, a Rússia foi parceira e companheira, construiu as instalações nucleares de Bushehr, esteve presente nas negociações nucleares e foi uma parte-chave das negociações. Putin não anunciou se a Rússia está disposta a oferecer ajuda militar a Teherã no conflito com Israel. E na madrugada desta segunda-feira, Israel voltou a atacar o Irã. O conflito chegou ao 10º dia. Israel lançou nesta segunda-feira uma nova série de ataques aéreos contra o Irã. Enquanto isso, o país ameaçou os Estados Unidos com graves consequências após os bombardeios contra suas instalações nucleares e alertou para uma possível propagação da guerra no Oriente Médio. O conflito entre Israel e Irã, desencadeado em 13 de junho por um ataque israelense sem precedentes contra seu grande rival regional, entrou nesta segunda-feira no 11º dia. O governo dos Estados Unidos entrou no conflito no domingo com bombardeios contra as instalações nucleares de Isfahan e Natanz, assim como contra a central subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo. O Pentágono afirmou ter devastado o programa nuclear iraniano, mas o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, declarou que, por enquanto, não é possível avaliar a dimensão dos danos. Antes de mais nada, precisamos voltar à mesa de negociação e, para isso, inspetores da IEA, os guardiões do TNP, devem voltar às instalações nucleares do Irã e prestar contas dos estoques de urânio, incluindo principalmente os 400 quilos enriquecidos a 60%. Nesta segunda-feira, o exército israelense anunciou novos bombardeios contra alvos do regime iraniano. Em Teherã, a imprensa estatal informou novos ataques contra Fordo e contra o quartel-general da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do regime iraniano em Teherã. Em Israel, sirenes de alerta voltaram a ser acionadas devido ao lançamento de mísseis iranianos. O presidente Donald Trump sugeriu uma mudança de regime no Irã após os ataques norte-americanos contra instalações nucleares. Os militares do Irã também disseram que as bases militares dos Estados Unidos serão alvos de futuros ataques. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que uma mudança de regime no Irã é possível
apesar de vários funcionários de seu governo terem insistido em que os ataques americanos contra instalações nucleares iranianas não tinham esse objetivo. Na plataforma Truth Social, o republicano postou: "Não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas sim, o atual regime iraniano não pode fazer com que o Irã volte a ser grande, porque não haveria uma mudança de regime. MIGA." A sigla MIGA significaria Make Iran Great Again, brincando com o famoso acrônimo MAGA, como é conhecido o movimento ultraconservador americano Make America Great Again, ou Torne os Estados Unidos Grandes outra vez em português. O Irã ameaçou as bases americanas no Oriente Médio em resposta aos bombardeios que, segundo Washington, devastaram o programa nuclear iraniano. Em Teherã, manifestantes com os punhos erguidos gritavam por vingança. Em mensagem difundida pela agência oficial de notícias IRNA, Ali Akbar Velayati, assessor do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que as bases utilizadas pelas forças de Washington serão consideradas um alvo legítimo. O Ministério da Saúde da República Islâmica informou que os bombardeios americanos causaram feridos, mas nenhum com sinais de contaminação radioativa, sem detalhar quantas pessoas foram afetadas. O parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, a região responsável pelo fluxo de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo. Esse movimento é considerado uma retaliação do governo iraniano aos ataques contra as instalações nucleares do país. A medida ainda precisa passar pelo Conselho de Segurança e também pelo primeiro-ministro Ali Khamenei para entrar em vigor. A justiça iraniana informou hoje que enforcou um homem culpado de espionagem a favor de Israel. Segundo a justiça iraniana, o homem executado era ligado ao Mossad, o serviço de inteligência de Israel. E o Irã atacou na tarde de hoje, no horário de Brasília, as bases militares dos Estados Unidos no Catar e no Iraque, em retaliação aos bombardeios americanos contra as instalações do programa nuclear. A base de Al-Udeid fica no Catar e é a maior base dos Estados Unidos na região, abrigando mais de 10 mil soldados. Segundo um oficial israelense, 6 mísseis foram lançados no ataque contra a base. Uma agência de notícias iraniana informa que os ataques a bases americanas no Catar e no Iraque fazem parte de uma operação militar chamada de Anunciação da Vitória. Em comunicado, as Forças Armadas do país afirmaram que nenhum ataque ao território iraniano ficará sem resposta. O comunicado divulgado pelo Emirado diz que o país se reserva ao direito de responder ao ataque do Irã diretamente, em conformidade com as leis internacionais. Já os Emirados Árabes Unidos declararam que permanecem monitorando os desdobramentos na região. O ataque do Irã é visto como uma retaliação à operação militar Martelo da Meia-Noite, conduzida na noite do último sábado, quando a Força Aérea dos Estados Unidos utilizou aeronaves e mísseis, incluindo bombas de penetração maciça, para atacar as instalações nucleares de Fordon, Natanz e Esfahan. Milhares de pessoas foram às ruas de Londres, Berlim e Roma para pedir o fim da guerra na faixa de Gaza. Sábado de manifestações pela Europa em apoio aos palestinos em Gaza, pedindo aos seus governos nacionais que parem de armar Israel e também expressando medo de uma escalada no Oriente Médio por causa da guerra entre o Irã e o Estado israelense. Em Londres, o ato organizado pela Palestine Solidarity Campaign aconteceu em uma atmosfera pacífica. Não deveríamos vender armas para um Estado que pratica o crime de genocídio. Essa é uma obrigação moral simples, também é uma obrigação legal de acordo com as decisões da Corte Internacional de Justiça. Não deveríamos tomar nenhuma ação que ajude e acoberte o genocídio. Não deveríamos realizar comércio com esse Estado. Nenhum artista ou figura cultural deveria se apresentar em Israel. Portanto, estamos pedindo sanções do nosso governo, o fim dos investimentos por órgãos públicos e que todas as empresas e corporações sejam boicotadas se elas estiverem apoiando materialmente a opressão de Israel sobre o povo palestino. Eu acho que a escalada é uma má ideia e não podemos apoiar os israelenses em guerras sem fim no Oriente Médio. É muito importante que haja um cessar-fogo, e estamos aqui porque queremos paz. Você sabe, vivemos em paz neste país, e queremos espalhar a paz ao redor do mundo. Em Berlim, mais de 10 mil pessoas se reuniram em protesto semelhante, que tomou as ruas nas proximidades do Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento alemão. Frankreich war gesagt, ein bekannter Mensch.
Você tem que ficar indignado, não se pode se sentar no sofá e ficar em silêncio. E agora é a hora de realmente nós falarmos, gritarmos. As coisas têm que mudar. Nossos governos têm que fazer alguma coisa. Weil der Völkermord in Gaza enden muss und explizit muss der Blick auf Porque o genocídio em Gaza deve acabar, e o foco deve permanecer explicitamente na Palestina. Mesmo que a guerra de agressão entre o Irã e Israel tire o foco de tudo. Não é mais possível. Mais de 50 mil mortos em Gaza. Mehr als 50.000 Tote in Gaza, davon über 20.000 Kinder. Em Roma, uma marcha até o Coliseu reuniu milhares de pessoas que carregavam faixas e bandeiras. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 55 mil palestinos morreram desde o início da guerra, desencadeada pelo ataque sangrento do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, quando 1.218 pessoas foram assassinadas em território israelense e 251 sequestradas, com 52 ainda retidas no território palestino, das quais ao menos 30 já morreram, segundo as autoridades israelenses. Na última sexta-feira, Israel lançou um ataque aéreo maciço sem precedentes contra o Irã, a quem acusa de estar prestes a se equipar com uma bomba atômica. Teherã, que nega ter interesse em uma arma nuclear, respondeu disparando mísseis e drones contra o território israelense. O exército israelense anunciou hoje que recuperou os corpos de 3 reféns do Hamas, que foram sequestrados no dia 7 de outubro de 2023. O exército israelense anunciou que recuperou os corpos de 3 reféns em Gaza, mais de 20 meses após seu sequestro por militantes do movimento islamista palestino Hamas. Gostaria de começar com a missão nacional, a mais preciosa para nós, que foi realizada ontem à noite. Nas últimas horas, informamos as famílias dos reféns falecidos, Ofra Keidar, Yonatan Samerano e do sargento Shai Levinson, que sua memória seja abençoada, que em uma operação conjunta com o Shin Bet, resgatamos os corpos em Gaza ontem à noite. Os 3 teriam sido mortos ainda em território israelense em 7 de outubro de 2023, durante os ataques do Hamas, e seus corpos foram levados para a faixa de Gaza. No ataque surpresa, militantes do Hamas sequestraram 251 pessoas no sul de Israel. 49 delas permanecem na faixa de Gaza, incluindo 27 que, segundo os militares, estão mortas. No ataque, 1.219 pessoas, a maioria civis, morreram do lado israelense, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. A campanha de retaliação israelense matou quase 56 mil pessoas, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde em Gaza, governada pelo Hamas. As Nações Unidas consideram esses números confiáveis. A Rússia voltou a atacar a Ucrânia nesta segunda-feira. 9 pessoas morreram. Várias pessoas morreram em bombardeios em larga escala durante a madrugada desta segunda-feira em Kiev, capital da Ucrânia. As autoridades também relataram mortes no norte do país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia lançou 352 drones e 16 mísseis contra o país na nova onda de ataques. O ministro do Interior ucraniano, Igor Klimenko, disse que os bombardeios russos atingiram áreas residenciais, hospitais, equipamentos esportivos, sem respeitar o conceito de infraestrutura civil, e acrescentou que toda uma área de um prédio residencial de vários andares foi destruída no distrito de Shevchenko, a oeste da capital. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, informou que várias pessoas morreram neste prédio e disse que as operações de resgate prosseguem. Também houve uma morte e vários feridos em Bela Tservka, uma aglomeração ao sul de Kiev. Em Chernihiv, no norte do país, ataques com drones também deixaram mortos e feridos. As cidades ucranianas têm sido alvos de ataques russos todas as noites, no momento em que as negociações para um cessar-fogo estão paralisadas. Um ataque contra uma igreja na Síria deixou pelo menos 20 mortos. O suspeito do ataque era afiliado ao Estado Islâmico. Pelo menos 20 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas em um atentado suicida em uma igreja de Damasco, capital da Síria. O Ministério do Interior afirmou que um suicida afiliado ao grupo terrorista Daesh, do Estado Islâmico, entrou na igreja de São Elias, abriu fogo e depois se explodiu com um cinto de explosivos. Um homem entrou na igreja gritando Allahu Akbar e explodiu todo o lugar. Crianças morreram. O que aquelas crianças carregando velas fizeram para merecer isso?
Ele entrou no local carregando uma arma, entrou aqui e começou a gritar seus porcos. Foi quando começou a atirar. Alguns homens tentaram agarrá-lo, mas ele se explodiu ali mesmo naquele local, perto da cratera. Quando ele entrou, ele nos chamava de porcos. Este é o primeiro atentado deste tipo cometido na cidade, desde que os islamistas derrubaram o antigo ditador Bashar al-Assad em dezembro. No próximo bloco, Brasília fica vazia por conta do recesso e as pautas devem ser votadas somente na próxima semana. E ainda, a Justiça Federal vai passar por inspeção após irregularidades nos precatórios. Brasília deve ficar vazia nos próximos dias por conta do recesso que tem mobilizado os parlamentares nos redutos eleitorais. O Congresso Nacional deve ter ritmo lento de trabalhos nos próximos dias. As festas que acontecem agora, no meio do ano, tiraram os parlamentares das poltronas de Brasília para dar espaço às cidades do Nordeste e os redutos eleitorais. Segundo a agenda oficial, os plenários da Câmara e do Senado Federal terão sessões semipresenciais, que permitem a votação de propostas de forma remota pelos senadores e deputados. Na próxima quarta-feira, por exemplo, a Câmara deve discutir projetos antigos. No Senado, há a previsão de votação do projeto que aumenta para 531 o número de deputados. O projeto precisa ser votado até 30 de junho, prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para adequação na distribuição de cadeiras da Câmara. Se não for votado até a data, a nova divisão deverá ser feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas mesmo após as festas de São João, os trabalhos não devem ser retomados com máxima velocidade. Isso porque os parlamentares e o presidente da Câmara, Hugo Mota, devem viajar para Lisboa, em Portugal, para participar de um evento promovido pelo ministro Gilmar Mendes. O recesso oficial dos parlamentares começa no dia 18 de julho e até lá é esperado a votação do projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A Justiça Federal em Brasília vai passar por uma inspeção no próximo mês após a Corregedoria Nacional de Justiça apontar possíveis irregularidades em precatórios. Os danos podem chegar a 3,5 bilhões de reais. 5 varas da Justiça Federal em Brasília vão passar por uma inspeção em julho, após a Corregedoria Nacional de Justiça apontar possíveis irregularidades na expedição de precatórios, que podem chegar a 3 bilhões de reais. Esses precatórios são ordens de pagamento emitidas pela Justiça para que a União quite as dívidas que mantém com empresas. Mas eles foram expedidos pela Justiça Federal de Brasília, antes do término dos processos, o que dava à União a possibilidade de contestar os valores a serem pagos. As suspeitas de irregularidade surgiram no início deste mês, quando a Advocacia Geral da União apresentou ao Corregedor Nacional da Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, um pedido de providências para suspender a expedição de precatórios nessas condições e cancelar os que já tinham sido expedidos irregularmente. O ministro Mauro Campbell, então, argumentou uma possível lesão ao erário, na ordem de 3,5 bilhões de reais. Na maioria desses processos, os credores da União são empresas da área da saúde, como hospitais, institutos e clínicas, que cobram do governo federal valores relativos a reajustes da tabela do Sistema Único de Saúde. Mas uma área técnica do Tribunal Regional Federal 1 fez um levantamento indicando que o problema pode ser ainda maior do que a AGU apontou. Os técnicos encontraram mais de 4.500 precatórios, que totalizam mais de 20 bilhões de reais. Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para este ano. A expectativa é que o índice feche a 5,24%. O mercado financeiro também revisou o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil, que subiu para 2,21%. Nesse final de semana, um balão pegou fogo e despencou de uma altura de 45 metros com 21 pessoas a bordo. 8 mortes foram confirmadas e 13 pessoas sobreviveram e já tiveram a alta hospitalar. Tragédia em Santa Catarina. 8 pessoas morreram neste sábado por causa do incêndio e queda de um balão aerostático em uma área rural da cidade de Praia Grande, famosa pela prática de balonismo. O saldo de vítimas foi confirmado pelo governador Jorginho Melo, acrescentando que havia 21 pessoas a bordo. De acordo com os bombeiros, 4 pessoas morreram carbonizadas e 4 após se atirarem do balão, acrescentando que os 13 resgatados foram enviados a hospitais da região. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
Este é o segundo acidente fatal com balão no país em menos de uma semana. No último domingo, uma mulher morreu durante um passeio de balão em São Paulo. 2 pessoas morreram baleadas em Bangu, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada de hoje. A polícia investiga se as 2 vítimas foram confundidas com milicianos. Segundo familiares, o motorista do veículo, identificado como Davi, era gerente de loja no Ceasa da cidade. O ambulante foi preso em flagrante na orla de Copacabana, na zona sul do Rio, após enganar um turista estrangeiro e cobrar cerca de R$3 mil por uma bebida alcoólica. Segundo a Polícia Civil, o homem cobrava valores abusivos por produtos vendidos na areia e ainda fingia problema na maquininha de cartão para induzir as vítimas a realizar várias transações. O comerciante foi identificado como Júlio César de Almeida. E a seguir, Bienal do Livro recebe 740 mil visitantes e vende quase 8 milhões de exemplares. E veja também a mudança na principal cadeira do Comitê Olímpico Internacional. A Bienal do Livro do Rio de Janeiro fechou a edição deste ano com mais de 740 mil visitantes e quase 7 milhões de livros vendidos. A edição deste ano da Bienal do Rio foi realmente um sucesso. De acordo com a organização, mais de 740 mil pessoas passaram pelos corredores do Rio Centro, com quase 7 milhões de livros vendidos. O festival neste ano lançou o conceito inédito de Book Park, transformando o Rio Centro em um parque literário com ativações, experiências imersivas e exibições de múltiplas expressões artísticas. As inovações no formato foram feitas a partir de estudos de hábitos de consumo e interesse do leitor. Os expositores registraram recorde de vendas e alguns chegaram a 100% de crescimento em comparação com o evento de 2023. A Companhia das Letras e a Record alcançaram um aumento de cerca de 65%, por exemplo. Entre os visitantes, 130 mil foram estudantes de escolas públicas, 30 mil a mais que em 2023. Ao todo, foram mais de 1.200 horas de conteúdo. Nessa semana começa o São Paulo Coffee Festival, no Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. O evento vai reunir 150 marcas de cafés especiais, com degustações e programação gastronômica. Entre os dias 27 e 29 de junho, o Parque Ibirapuera vai receber a 4ª edição do São Paulo Coffee Festival. Com foco no consumidor final, o festival espera um público de mais de 16 mil pessoas para degustações, workshops e programação gastronômica e musical. A edição vai ocupar o piso térreo e o primeiro andar da Bienal, abrangendo estandes e ativações. Entre elas, uma torra ao vivo, em que o público pode levar o próprio café para casa. A edição de 2025 conta com a volta de espaços presentes em edições passadas. Na área do latte art ao vivo, baristas mostram todo o talento de criar desenhos nas superfícies das bebidas, incluindo receitas de drinks clássicos e vaporização. A competição Copa Barista também está confirmada, que premia em dinheiro os melhores competidores na preparação de expressos, cappuccinos e filtrados. Os ingressos para o São Paulo Coffee Festival variam de acordo com o dia e também a categoria escolhida, começando em R$ 35,00 e chegando a R$ 530,00. Para mais informações, basta acessar o site ou a página oficial do evento nas redes sociais. Kirsty Coventry assumiu a presidência do Comitê Olímpico Internacional. Primeira mulher e primeira africana à frente do Comitê Olímpico Internacional, Kirsty Coventry substituiu nesta segunda-feira o alemão Thomas Bach no cargo mais alto do esporte mundial. Com 41 anos e nascida no Zimbábue, a 10ª pessoa à frente do COI inicia um mandato de 8 anos, ampliável por outros 4, que está previsto para começar com uma consulta aos membros da entidade para estabelecer uma nova rota. I am really honored that I get to walk this journey with you. And I cannot wait. Estou realmente honrada que posso passar por essa jornada com vocês e eu mal posso esperar pelo que vem pela frente. Porque sei que tenho o melhor time para apoiar a mim e ao nosso movimento nesses próximos 8 anos. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Agradeço do fundo do meu coração pelos próximos 8 anos enquanto começamos essa jornada. For the next 8 years as we take on this journey. A eleição de Coventry é um símbolo das mudanças no COI, visto muitas vezes como um seleto grupo de aristocratas.
Durante o mandato de Bach, a organização deu um salto em termos de internacionalização e abertura às mulheres. Coventry vai precisar impor uma marca própria no COI, depois de ter realizado uma campanha de baixo perfil em que limitou as viagens e não avançou em propostas concretas. Ela vai ter um desafio em relação aos testes cromossômicos de gênero para competições femininas depois do impulso da Federação Internacional de Atletismo em março. Coventry prometeu proteger as atletas femininas, mas sem dar pistas sobre se admitiria ou excluiria as atletas transgênero ou intersexo. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando o YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.